Amigos, começou o Brasileirão, primeira rodada está aí, meus amigos, e vamos para a tabela atualizada dessa primeiríssima rodada. Começando aí, vamos ver como ficou. Começando com ele, em primeiro lugar, o Furacão, o Atlético Paranaense, que estreou com goleada para cima do Cuiabá, hein? Que isso, Furacão, que estreia no Brasileirão, o único que goleou na rodada. Em segundo colocado vem o Cabuloso, o Cruzeiro. O Cruzeiro está na segunda posição. Já em terceiro está o Malvadão, que num jogo polêmico, meus amigos, polêmico, mas está aí em terceiro. Em quarto está o Lion, não tem jeito, o Fortaleza, que venceu o São Paulo no Morumbi. Em quinto vem o Vasco, meus amigos. O Vasco que ganhou do Grêmio. Em sexto está o Internacional, que venceu o Bahia. E em sétimo vem o Palmeiras, que quer o tri. Já conseguiu o tri paulista, agora quer o tri brasileiro. E em oitavo vem o RB Bragantino. Que empatou com o Fluminense no Maracanã. E por falar no Fluminense, está na nona posição. Em décimo vem o Juventude, que ficou no empate em 1-1 com a equipe do Criciúma, que vem logo em seguida em 11º. Em 12º vem o Corinthians, que empatou em 0-0, o único 0-0 com a equipe do Galo, que vem em 13º. Em 14º vem o Pipoca Fogo. Sim, o Botafogo já pipocou, meus amigos, contra o Cruzeiro. Estava vencendo e tomou a virada. E em 15º vem o Grêmio. O que está acontecendo? O Grêmio perdeu mais uma, agora para o Vasco. Em 16º vem o São Paulo, que perdeu em casa para a equipe do Fortaleza. Não tá fácil não. E mais um tricolor completa esse trio aí. Em 16º o Bahia. Aliás, em 17º, né? 18º vem o time que tá mais revoltado dessa rodada, o Atlético Goianiense. Em 19º vem o Vitória. E para finalizar, o time que apanhou na rodada, o Cuiabá, vem na última posição. Classificação atualizada do Brasileirão, segunda rodada, meus amigos. Tabela do Brasileirão aí atualizada com o novo líder. Começo do campeonato é assim mesmo, né? E o líder, adivinha quem é? O Malvadão. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Mesmo tanto de pontos do segundo colocado, o Internacional, que chegou a liderar o campeonato por alguns minutos. Mas o Flamengo já assumiu a liderança nessa segunda rodada. As duas equipes estão com 100% até aqui. 2 jogos, 2 vitórias. Em terceiro colocado, nem ele acredita que está em terceiro, mas ainda está no começo. Calma, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas terceiro está o Juventude. Em quarto está o RB Bragantino, meus amigos. O Red Bull Bragantino está na 4ª posição. O terror dos cariocas até aqui, né? Em quinto lugar está ele, o Cabuloso, a Raposa, o Cruzeiro, que ficou feliz com esse empate. Quem não ficou feliz com esse empate foi o sexto colocado, Fortaleza, que não está nada satisfeito com esse resultado. Em sétimo está o Atlético Paranaense, que perdeu na rodada. Em oitavo veio um time que venceu o Atlético, né? Depois de muito tempo voltou a vencer. O Grêmio está em oitavo agora. Em nono está o Vasco, que depois de estrear com vitória, perdeu para o RB Bragantino e agora assume a 9ª posição na tabela. Em 10º, seguido ali atrás do Vasco, vem a equipe do Bahia, que venceu o Fluminense nessa rodada. Em 11º vem o Botafogo, que depois de 184 dias sem saber o que é vencer, o Brasileirão voltou a vencer e dentro de casa, né? Nada melhor do que isso, né? Tá muito feliz. Em 12º está o Palmeiras, que perdeu, meus amigos. Perdeu em casa para o Internacional. Em 13º vem o Criciúma, que até agora não venceu, mas também não perdeu. A mesma situação do Atlético Mineiro, que dessa vez empataram entre eles, né? Em 15º vem o Fluminense, que até agora só somou 1 ponto em 2 jogos. Em 16º, meus amigos, vem ele, o Corinthians, que não tá nada feliz, né? Dá pra perceber aí, né? Em 17º, já na zona de rebaixamento, tá o Vitória, que nessa rodada ficou desfalcado, né? Não jogou nessa rodada, mas tá ali na 17ª posição. Já o São Paulo vem na 18ª, colado ali no Vitória, né? Em 19º vem o Atlético Goianiense. E para finalizar, o time que também não jogou nessa rodada, o Cuiabá, é o lanterna. Classificação do Brasileirão, terceira rodada, tabela atualizada, meus amigos. Vamos começar pelo novo líder, que cada rodada tem um líder diferente. O líder dessa vez é o RB Bragantino, Red Bull Bragantino. Empatado com o mesmo tanto de pontos, vem na segunda posição o Flamengo, o Malvadão. Em terceiro vem o Botafogo, que venceu e convenceu. Em quarto vem o Atlético Paranaense,
Depois vem a dupla Grenal. Em quinto vem o Grêmio. Em sexto vem o Internacional. Em sétimo vem o Atlético Mineiro. Em oitavo vem o Lion, não tem jeito, Fortaleza. Em nono vem o Bahia. Em décimo vem o Fluminense. 11º vem Palmeiras. Em 12º vem o Cruzeiro. Em 13º, Juventude. Em 14º, São Paulo. 15º, Vasco. 16º, Criciúma. Em 17º, Vitória. Na zona de rebaixamento, Corinthians em 18º, 19º, Atlético Goianiense e na lanterna, o Cuiabá. E essa foi a classificação do Brasileirão, terceira rodada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembrando que o Brasileirão vai dar uma pausa essa semana e só volta no outro final de semana. Então a gente também volta no outro final de semana com a quarta rodada atualizada. Beleza? Então até o próximo final de semana. Eu fico por aqui. Fui! Olá, galera do canal Rumbora Fute, vamos para a tabela atualizada. Quarta rodada, vamos com a classificação do Brasileirão, que tem novo líder, meus amigos. Nas 4 primeiras rodadas, 4 líderes diferentes. E olha só quem é o líder. É ele, o Botafogo. Lidera o Campeonato Brasileiro. Na segunda posição vem o time do Galo. O Galo que está embalado, meus amigos. E está na segunda posição. Em terceiro é o Bragantino, que é um dos invictos até aqui. Somente o Galo e o Red Bull Bragantino estão invictos. Na quarta posição vem o Atlético Paranaense. Em quinto vem o Bahia. Em sexto vem o Internacional. Em sétimo vem o Cruzeiro. Em oitavo, o Flamengo, que conheceu sua primeira derrota na competição. Em nono vem o Grêmio. Décimo vem o Criciúma, que está bailando até agora. Em 11º vem o Fortaleza. E 12º vem a equipe do Palmeiras. Em 13º, Juventude. Em 14º, o São Paulo. 15º, o Corinthians. Em 16º vem o Fluminense. Na zona de rebaixamento, Vasco. Em 18º, Vitória. E 19º, o Atlético. E na lanterninha vem ele, o Lanterna Verde, o Cuiabá. Fala, torcedor, vamos para a tabela do Brasileirão, quinta rodada. Vamos ver como ficou depois dessa quinta rodada, que tivemos poucos jogos, né, pela situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, bora lá. O líder é novamente o Atlético Paranaense. Está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Na segunda posição vem ele, o Bahia. Sim, o Bahia é o segundo colocado. Em terceiro vem o ex-líder, o Botafogo. Já tá pipocando, Botafogo. Em quarto vem o Atlético Mineiro. Em quinto, o Bragantino. Em sexto, Palmeiras. Em sétimo, Flamengo. Em oitavo, São Paulo. Em nono, Internacional, que não jogou. Em décimo, o Cruzeiro, que também não jogou. 11º, o Grêmio, que também não jogou. Em 12º vem o Fortaleza. 13º, o time do Criciúma, que também não jogou. Em 14º, o Corinthians. E em 15º, o Juventude, que também não jogou na rodada. Em 16º vem o Fluminense. 17º, na zona de rebaixamento, vem Vasco da Gama, que perdeu mais uma. Em 18º vem o Vitória, que também perdeu mais uma. Em 19º, o Atlético, que não jogou na rodada. E em 20º, o Lanterna do campeonato, o Lanterna Verde, o Cuiabá. Essa é a tabela do Brasileirão. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E a gente volta com a sexta rodada. Tabela do Brasileirão atualizada. Vamos para a classificação da sexta rodada, meus amigos. Estamos atrasados, meus amigos. Atrasada demais. Mas, já aproveitando que vai ter essa paralisação aí da sétima e oitava rodada, por conta dos acontecidos do Rio Grande do Sul, para não ficar sem postar nada, vamos aproveitar nesse atraso aqui, né? Então, bora lá. Em primeiro lugar está o Atlético Paranaense, o Furacão, que venceu o Palmeiras fora de casa. Em segundo vem o Bahia, que acabou com um dos invictos aí da competição, o RB Bragantino. Em terceiro vem o Malvadão, que está de volta. Em quarto vem o Botafogo. Em quinto vem o São Paulo. Em sexto vem o Cruzeiro, que está na frente do seu rival. Em sétimo, o Atlético Mineiro. Em oitavo vem o RB Bragantino. Em nono vem o Palmeiras, que não está muito bem não, hein, meus amigos? Nesse Brasileirão tá difícil. Em décimo vem o Internacional, que não jogou. Em 11º vem o Fortaleza. Em 12º o Grêmio, que também não jogou. Em 13º vem o Vasco, que conquistou mais uma vitória depois de sei quantas rodadas aí, né? Em 14º vem o Criciúma. Em 15º vem o Juventude, que não jogou. Ambos, né? Tem o Criciúma e o Juventude. Em 16º vem o Corinthians. E na zona de rebaixamento vem o Fluminense. E em 18º vem o Vitória.
Em 19º, o Atlético Goianiense. E na lanterninha, o Lanterna Verde segue sendo a equipe do Cuiabá, hein? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e a gente volta na 7ª rodada. Olha quem voltou! Tabela atualizada do Brasileirão. Vamos para a classificação da 7ª rodada. Que retorno, hein, meus amigos? Nada melhor que retornar dessa maneira. E olha só quem é o líder. Ele mesmo, o Malvadão, que voltou com tudo, aplicando uma bela de uma goleada, um chocolate para cima do Vasco, seu rival, 6-1. Em segundo vem o Bahia City, que tá demais, e já é o segundo. Em terceiro vem o Botafogo, que venceu o Corinthians fora de casa lá em São Paulo. E por falar em São Paulo, o time do Zubeldia tá impossível, não sabe o que é perder, tá em quarto. Em quinto vem o Atlético Paranaense, que perdeu o jogo e perdeu a liderança. Em sexto vem o RB Bragantino, que também venceu na rodada. Em sétimo vem o Palmeiras, que aos poucos vai subindo na tabela. Se deixar, já sabe, hein? Em oitavo vem o Internacional, que retornou bem no Brasileirão. Quem não retornou tão bem foi o time do Cruzeiro, que perdeu e está na 9ª posição. Em décimo vem o Atlético, que estava com a vitória em mãos, mas levou o empate e ficou nisso. Em 11º vem o Fortaleza, em 12º vem o Tricolor Gaúcho, que perdeu na rodada, hein? Em 13º vem o Vasco, lembrando que o 13º cai no final do ano, hein? Que isso, hein, Vascão? Em 14º vem o Juventude, que graças a uma ajuda desse time aí, principalmente dele, Fábio. Ô, Fábio, ajudou bem, hein? Que vem 15º o Fluminense, em 16º vem o time do Criciúma. E em 17º, na zona de rebaixamento, vem o Corinthians. Isso mesmo, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Em 18º, o Atlético, o Dragão, que conquistou sua primeira vitória no Brasileirão. Em cima de quem? O Vitória, que não sabe o que é vencer desde que começou esse campeonato brasileiro nessa temporada, hein? Subiu para quem, Vitória? Em lanterna vem aí, na lanterna vem o Cuiabá, hein? Que, meus amigos, nem gol não marcou ainda, hein? Galera, voltaremos na 8ª rodada do Brasileirão. Olá, galera do canal Bora Fute, vamos para a classificação, a tabela atualizada do Brasileirão, nessa 8ª rodada depois dos resultados. Vamos lá, começando pelo líder do campeonato, que não é o Botafogo não, ele até ficou na liderança por 48 horas, mas o Flamengo, quando jogou, já reassumiu a liderança novamente. O Flamengo é o líder do campeonato. Em segundo vem ele, surpreendentemente, Bahia City. E o Bahia tá aí na 2ª posição, na 3ª posição, agora sim vem o Botafogo, que ainda continua brigando, e vamos ver como é que vai terminar esse campeonato, hein? Tá bom. E na 4ª posição vem com o Atlético Paranaense, o São Paulo vem na 5ª posição. Na 7ª posição vem a equipe, na verdade na 6ª, né? Pulei, ixi. Na 6ª vem o Palmeiras, que agora tá na 6ª, né? Ele tava na 7ª. E quem tá na 7ª posição é o Cruzeiro. Em seguida vem com seu maior rival, o Galo, na 8ª posição. O Galo Mineiro, que se deu bem nessa rodada e já assumiu aí a 8ª posição. E segue brigando. E quem estava na frente dele era o RB Bragantino, que agora é o 9º. Em 10º vem o Internacional. E na 11ª posição vem o Fortaleza, em 12º vem a equipe do Juventude, em 13º vem o Grêmio, que nessa rodada perdeu mais um jogo, agora pro Flamengo. Em 14º vem ele, o Vasco da Gama, que perdeu de novo, agora foi pro Palmeiras, 2-0, né, lá no Allianz Parque. Em 15º vem o Corinthians, que segue lutando para não cair. Em 16º vem o Fluminense, que também é uma surpresa, ele tá ali, né, mas este ano não tá nada bem. Em 17º, na zona de rebaixamento, vem o Criciúma. Em 18º, também aí, com um resultado positivo, depois de estar perdendo 2-0, conseguiu empatar dentro de casa com o Corinthians, o Atlético Goianiense. Em 19º vem o Cuiabá, que nessa semana conseguiu sua primeira vitória e marcou seus primeiros gols no campeonato, mas durou pouco a alegria, né? Acabou perdendo essa rodada aí para o Cruzeiro. Já em último na lanterna vem ele, o Vitória, que ainda não venceu. Voltaremos na 9ª rodada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O encerramento da 9ª rodada, tivemos a tabela atualizada. Então bora para a classificação desse Brasileirão, após a 9ª rodada que se encerrou nessa segunda-feira. Bora lá, começando com o líder do campeonato, que é o Botafogo, voltando à liderança. E a disputa tá boa entre Flamengo e Botafogo. E aí, por falar no Flamengo, o Flamengo é o 2º colocado e já tá pedindo calma
calma aí para o rival. Na terceira vem o Bahia. Que isso, Bahia City se recusa a perder. Em quarto vem o time do Atlético Paranaense, que até hoje está reclamando dos acréscimos acrescentados do jogo contra o Flamengo. Em quinto vem o Palmeiras, que está de bem com a vida, após fazer 4-0 em cima do Atlético. Em sexto vem o São Paulo, num jogaço aí com o Corinthians, que ficou no empate em 2-2, assume a sexta posição. Na sétima vem o RB Bragantino, que voltou a vencer. Em oitavo vem o Cruzeiro, após um empate horroroso contra o Vasco, ficou ali na oitava posição. Em nono vem outro time, outro Atlético, né, que também está insatisfeito aí nessa rodada e reclama bastante. Em décimo vem o Internacional, que conheceu aí uma derrota para cima do Vitória, né? O Vitória conheceu sua primeira vitória. Já a gente vai falar sobre isso. Em décimo primeiro vem o Juventude. Em décimo segundo o Lion, que tomou, meus amigos, que foi isso, hein? Um atropelo do Cuiabá, hein? Em décimo terceiro vem o Atlético Goianiense, que venceu, e como venceu, hein? E saiu da zona de rebaixamento. Em décimo quarto vem o Cuiabá, hein? Que venceu amassando aí, depois de fazer 5 no Criciúma, agora faz 5 no Fortaleza. É, meus amigos, tá especialista em fazer 5 gols, hein? 5! Em 15º vem o time do Vasco. Em 16º vem o Corinthians, que, como eu falei lá no começo, empatou com a equipe do São Paulo. E na zona de rebaixamento vem aí uma reta de tricolores aí. Em 17º o Grêmio, que perdeu de novo. Em 18º vem o Criciúma. E na 19ª posição ele, sim, o Fluminense. E o Thiago Silva, hein? Deve estar imaginando o que eu vim fazer aqui. Pois é, né? Em 20º, né, na lanterna, veio o Vitória, né, que conheceu sua primeira vitória após vencer a equipe do Internacional, mas permanece na lanterna. Voltaremos na 10ª rodada, então não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fui! Brasileirão atualizada, 10ª rodada. Vamos ver como ficou a classificação depois dessa 10ª rodada. Começando por ele, o retorno do Flamengo à liderança. Mais uma vez o Botafogo só segurou ali a vaga para o Flamengo. O Flamengo é o novo líder. E na segunda posição é o Botafogo, que agora tem companhia na terceira posição, que é do Palmeiras, empatados em pontos. Depois na quarta posição vem o Atlético Paranaense. Em quinto vem o Bahia, que dessa vez conseguiu segurar o Flamengo. Na sexta posição vem o Cruzeiro. Na sétima, o time que estava invicto, né, desde a chegada do novo técnico, mas agora perdeu, São Paulo. Em oitavo vem o RB Bragantino. Na nona posição vem o Internacional. Em décimo vem o Galo, que mais uma vez pegou de 4, dessa vez por vitória. E em 11º vem o Juventude. 12º, o Lion, que voltou a vencer no Brasileirão. Em 13º, o Cuiabá, que está surpreendendo, hein, meus amigos? Desandou de vez, agora venceu o São Paulo fora de casa, no Morumbi. Em 14º vem o Criciúma, em 15º o Vitória. O Vitória, meus amigos, o Vitória saiu da zona de rebaixamento, após conquistar sua segunda vitória seguida. Em 16º vem o Atlético Goianiense, e na zona de rebaixamento, meus amigos, calma lá, aguenta o coração aí, porque a zona de rebaixamento tá desse jeito. Em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, ele, o Vasco da Gama, que tanto desejou chegar nessa zona de rebaixamento, finalmente chegou. Em 18º vem o Corinthians, em 19º o Grêmio, e para fechar a tabela na lanterna, mais um tricolor, o Fluminense. E lembrando que o futebol carioca tá dominando aí o Campeonato Brasileiro, né? Principalmente na tabela, da ponta a outra ponta. Na liderança tem o Flamengo e na lanterna tem o Fluminense. E lembrando que eles vão se enfrentar na próxima rodada. Então a gente volta na próxima rodada. Tabela do Brasileirão atualizada após o complemento da 11ª rodada. Vamos para a classificação desse Brasileirão 2024, começando com o líder do campeonato, que é o Flamengo, após vencer mais um jogo aí no sufoco, mas venceu, e dessa vez o clássico Fla-Flu, e no duelo entre líder contra lanterna, venceu o líder. Em segundo, aos poucos vai chegando o Palmeiras, e agora tem 1 ponto de diferença do líder. Em terceiro vem o Bahia, que enfiou um sacode, sim, uma goleada para cima do Cruzeiro. Já o Botafogo vem quarto, que agora é ex-líder, ex-vice-líder e ex-terceiro colocado. Em quinto vem o Atlético Paranaense, que a cada jogo é um gol tomado nos acréscimos. Que isso? E em sexto vem o RB Bragantino, que venceu mais um. Tá oscilando demais o Bragantino. Uma hora ganha, uma hora perde. E em sétimo vem o Inter, que venceu o Grenal, para a alegria de Renata Fã. Em oitavo vem o Cruzeiro, que tomou um sacode do Bahia, 4-1. Outro time que tomou um sacode, mas no dia anterior, foi o São Paulo, no sábado, para o Vasco. Que isso, pegou de 4, hein?
Já em décimo vem o Atlético, que não venceu na rodada, mas está muito feliz por causa de outro resultado aí, vocês sabem qual é, né? Em 11º vem o Fortaleza, que apesar do empate não ficou muito feliz não, pois nem subiu e muito menos desceu. Enfim, em 12º vem o Juventude, que perdeu para o Palmeiras por 3-1. Em 13º vem o Criciúma, que venceu, e como venceu o time do Botafogo, ex-líder. Em 14º vem o Cuiabá, que teve o jogo mais chato da rodada, com o Atlético Goianiense, 0-0 foi o placar. Em 15º, o time que foi ressuscitado pelo São Paulo, meus amigos. Sim, mesmo sem técnico, o time do Vasco goleou o São Paulo por 4-1. Em 16º, beirando a zona de rebaixamento, vem o Atlético Goianiense. Em 17º, Vitória, que voltou para a zona de rebaixamento após perder para o RB Bragantino. E depois de enfiar 4 no Atlético, perde para o Bragantino e cai para a zona de rebaixamento. É brincadeira. Em 18º, vem o Corinthians, que apesar de ter feito gol no finalzinho, mas não adiantou de nada. O time segue na zona de rebaixamento. Em 19º, vem o Grêmio, que perdeu mais uma. Agora foi o Grenal, né? Para piorar a situação, hein? Em 20º, né? Em 20º, caiu. O Diniz caiu. O próximo pode ser o Fluminense. Meus amigos, o Fluminense é o lanterna da competição. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente volta na 12ª rodada do Brasileirão. Olá, galera do canal Vambora Fute. Tabela do Brasileirão atualizada após a 12ª rodada. Então bora lá para classificação. Começando com o líder do campeonato que perdeu para o Juventude. Sim, que já estão chamando até de pai do Flamengo, né? Porque desde 1997 o Flamengo não ganha lá. Enfim, o Flamengo perdeu, mas ainda é líder. Mas já vem seguido ali dele. A alegria tá em campo, meus amigos. Sim, o Bahia, que é o segundo colocado. Em terceiro vem o Botafogo, que venceu também na rodada. E já cola nos líderes. Em quarto vem outro time que também sofreu nessa rodada. Sim, estou falando do Palmeiras, que apanhou, sim, um sacode do Fortaleza. 3-0 para o Lion, não tem jeito, hein? Em quinto lugar vem o Cruzeiro, que é cabuloso demais, joga no Mineirão, hein? 2-0 para cima do Atlético Paranaense, é o quinto. E seguido por ele, hein? O Atlético Paranaense, que agora é o sexto colocado. Meus amigos, mais um gol nos acréscimos tomado. Dessa vez não foi empate não, já era derrota. Em sétimo vem o São Paulo, que voltou a vencer. Sim, depois de 3 jogos aí, sem vencer, o time do São Paulo volta a vencer. Já o Bragantino perdeu na rodada, é o oitavo. Perdeu pro Botafogo. E de virada ainda por cima, hein? Já o time do Internacional também perdeu não em casa, né? Mas era o mandante do jogo e acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 2-1. Falando no 10º colocado, sim, é o Galo. O Galo que venceu o Internacional, vem logo atrás do Internacional na tabela, vem na 10ª posição. E em 11º lugar vem ele, o Lion, não tem jeito, que venceu e convenceu o time do Palmeiras por 3-0. Que isso, foi um baile, hein? Em 12º vem o Juventude, que também venceu muito bem na rodada. Venceu o Flamengo, o líder do campeonato, por 2-1. E continua aí o tabu. Em 13º vem o Criciúma, que perdeu para o São Paulo na rodada, lá no Morumbi. Morumbis, viu? Morumbis. Em 14º vem o Cuiabá, que ganhou do São Paulo, mas o Corinthians ele não conseguiu ganhar. E em 15º vem o Vitória, que tá demais, meus amigos. Que vitória no Vitória lá no Maracanã sobre o Lanterna. Em 16º, já beirando a zona de rebaixamento, vem ele, o Vasco, que está revoltado com a arbitragem no jogo contra o Bahia. E o primeiro da zona de rebaixamento é ele, o Atlético, que oscila demais, meus amigos. Jogando fora de casa é um dragão, jogando em casa é uma lagartixa. É brincadeira o que acontece com o Atlético, hein? Em 18º vem ele, o Corinthians, que não ganha, já tem um tempo, hein? Já tem um tempo e está todo endividado. Em 19º, o vice-lanterna é ele, o tricolor imortal, que está quase para mortal do que imortal, o Grêmio. E ele, na escuridão, acende a lanterna aí, beleza. Na lanterninha ele, o Fluminense, vem na lanterna da competição. Essa foi a tabela atualizada da 12ª rodada. A gente volta com a 13ª rodada. Então deixe seu like e se inscreve no canal aí para dar aquela força. Então, um forte abraço, fui! Tabela do Brasileirão atualizada após o término da 13ª rodada. Então vamos para a classificação desse Campeonato Brasileiro 2024, começando pelo líder. Sim, o Flamengo permanece na liderança, depois de vencer um jogo sofrido contra a equipe do Cruzeiro, mas venceu 2-1 e é seguido por ele, o Palmeiras, que venceu o clássico contra o Corinthians, afundando ainda mais o rival, e já a diferença caiu para 1 ponto para o Flamengo. Em terceiro vem o Botafogo, que voltou a vencer na rodada e já está ali sonhando ainda com a chance de título. Tá parecendo até o ano passado, né? Os 3 que estavam no topo. Em quarto vem o Bahia, que estava embalado, mas aí pegou o São Paulo no Morumbi e o Rogério Ceni enfrentando seu ex-clube, não se deu muito bem não. Em quinto vem o Atlético Paranaense, que voltou a vencer depois de 4 jogos aí, que é para esquecer, meus amigos. Em sexto vem o São Paulo, que venceu o Bahia. Comemora tricolor.
E em sétimo lugar, em seguida do São Paulo, vem a Raposa, o Cruzeiro, que perdeu no confronto direto contra o Flamengo. Saiu derrotado no Maracanã, mas jogou demais contra o Flamengo e quase saiu vitorioso. Em oitavo vem o Fortaleza, o Lion, não tem jeito, que venceu na rodada após vencer no Castelão o Juventude. Em nono vem o RB Bragantino, que perdeu na rodada, né? Na verdade não perdeu não, ele tropeçou, mas foi só um empate, né? Um empate chato contra o Cuiabá. Em décimo vem outro time que também teve um empate chato mesmo. O Internacional contra a equipe do Criciúma. Em 11º vem o Atlético Mineiro, que estava perdendo dentro de casa no jogo de 11 horas da manhã. Por isso que está aí com a xícara, estava tomando café. E ficou no empate 1-1 com o Atlético Goianiense. Em 12º vem o Juventude, que perdeu para o Fortaleza lá no Castelão. Em 13º vem o Criciúma, que ficou no empate com o Internacional, jogando em casa. Mas dessa vez o mando de campo era do Criciúma, hein? Em 14º, Cuiabá, que ficou no empate com o RB Bragantino. Mais um empate seguido, hein, de 1-1, hein? Eita, meus amigos. Em 15º vem o Vitória, que estava bem, mas dessa vez acabou perdendo em casa, né? Depois de 2 vitórias seguidas em casa, perdeu para o Atlético. Em 16º vem o Botafogo, que no clássico ficou no empate em 1-1 com o Botafogo. Em 17º vem o Dragão, e o que eu falei, esse time quando joga fora é um dragão, mas quando joga em casa é uma lagartixa. Realmente jogou demais fora de casa contra o Atlético, mas ficou no empate. Em 18º, na zona de rebaixamento aí, o Grêmio, que até venceu o Fluminense, o Lanterna, né? Mas continua na zona de rebaixamento. Outro time que também continua na zona de rebaixamento e se afundando cada vez mais, e agora sem técnico, é o Corinthians, em 19º. E na lanterna, na escuridão, permanece ele, o tricolor, o campeão da Libertadores, o rei da América, sim, o Fluminense. Será que vai jogar o Mundial ano que vem, jogando a Série B também? Veremos, hein? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. A gente volta na 14ª rodada. Um forte abraço, eu fico por aqui. Fui! Tabela do Brasileirão atualizada após o término da 14ª rodada. Meus amigos, estão um pouco atrasados aqui, mas vamos que vamos. E o líder do campeonato é ele, segue sendo o líder. O Flamengo agora se distanciou dos demais, né? Que sempre tinha um na cola, mas dessa vez, após uma festa que o Galo fez, o Flamengo aproveitou e fez 4 no Galo. E é o líder do campeonato. Em segundo vem outro carioca, o Botafogo, que venceu na rodada, aproveitando os tropeços dos demais. Em terceiro vem o Palmeiras, que tropeçou na rodada. Estava perdendo para o Grêmio, mas buscou o empate. E por pouco não virou, né? Ficou nisso, 2-2 e é o terceiro. Em quarto, o Bahia, que voltou a vencer e comemora, né? É o time que mais tá feliz nesse campeonato, né? E tá aí na 4ª posição. Em quinto vem o Tricolor, que tá demais. Consegue mais uma vitória seguida, depois daqueles tropeços, né? O Tricolor não soube mais o que é nem empatar, imagine perder. E na 6ª posição vem o time que foi derrotado pelo Tricolor, né? Após um tabu, né? O time do São Paulo nunca tinha vencido lá na casa do Atlético e agora venceu. E o Atlético é o 6º. Em 7º vem o Bragantino, que oscila demais, mas dessa vez venceu o Atlético Goianiense. Já o Cruzeiro vem na 8ª posição, após ser derrotado, acredite, meus amigos, ele foi derrotado pelo Criciúma, e agora é o 8º. Em 9º vem outro time que foi derrotado na rodada, o Fortaleza, o Lion, que não sabe quem venceu o Vasco, hein, em São Januário. Lembrando que eles já se enfrentaram neste ano na Copa do Brasil e o Fortaleza foi eliminado lá em São Januário. E na 10ª posição vem o Internacional, que ficou no empate nessa rodada. E na 11ª posição vem o Galo, que fez uma festança, meus amigos, em casa, mas foi o convidado que levou a melhor, né? Fazer o quê, né? Em 12º vem o Criciúma, que venceu um outro mineiro, venceu o Cruzeiro. E que vitória do Criciúma, assume na 12ª posição. Em 13º vem o Juventude. Juventude, precisa reagir, hein? Já vem mais um tropeço, depois que venceu o Flamengo o time não venceu mais. Em 14º vem o Vasco da Gama, que tá feliz demais, finalmente, voltando a vencer. Em 15º vem o Cuiabá, que consegue mais um empate. É inacreditável como esse time tá empatando, hein? Em 16º vem o Vitória, já beirando na zona de rebaixamento, que nessa rodada não se deu muito bem não, e tá ali na 16ª posição. Em 17º, o time que venceu o Vitória, só o Vitória mesmo pra ajudar o Corinthians, né? O Corinthians tava precisando ter a vitória, fez as pazes com a vitória justamente contra o Vitória, incrível. Em 18º vem o Imortal, meus amigos, que estava vencendo o jogo, mas acabou cedendo o empate. Em 19º vem o Atlético Goianiense, que perdeu para o RB Bragantino nessa rodada. E ali é o vice-lanterna. E na lanterna vem ele, na escuridão. Acende aí, isso, garoto. Vem o Fluminense, meus amigos, mais uma rodada e mais uma rodada que ele amarga na lanterna. E assim ficou a tabela atualizada após o término da 14ª rodada. A gente volta na 15ª rodada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Fui!
Tabela do Brasileirão atualizada. Vamos para a classificação do Brasileirão após o término da 15ª rodada. Então bora lá, começando com o líder do campeonato, que é ele. Tropeçou na rodada, mas segue como líder do campeonato. Mesmo não vencendo na rodada, mas ficou um ponto à frente dos demais, porque já estão até na cola, meus amigos. Sim, Botafogo venceu e que vitória para cima do Atlético Mineiro e já é o segundo. Em terceiro vem o Palmeiras com a mesma pontuação, mas vem na terceira posição e venceu, hein? Simplesmente o Bahia City por 2-0. Quem também venceu na rodada foi o São Paulo, que agora assumiu a quarta posição. Finalmente saiu ali da quinta e a sexta posição. Em quinto agora é o Bahia City, que perdeu para o Palmeiras, agora é o quinto colocado. E não tem nem como dançar, né? Enfim, em sexto é o Atlético Paranaense, que resolveu vencer, meus amigos. Mais uma vitória, dessa vez em cima do Atlético Goianiense. Vou falar em vitória, o Cruzeiro. Que vitória foi essa? Em casa é diferente, hein? 3-0 para cima do Timão. Na oitava posição vem o Fortaleza, que tá feliz demais após vencer em cima do Lanterna na competição. Sim, Fortaleza venceu o Fluminense, hein? Em nono vem o RB Bragantino, que tá revoltado até agora, meus amigos, que reclama de um pênalti e outras coisas também que aconteceram no jogo contra o São Paulo. Mas enfim, em décimo vem o Internacional, que voltou depois de 7 meses a jogar no estádio Beira-Rio, a sua casa. Mas não foi tão bem assim não, né? Já eu explico por quê. Em 11º vem o Juventude, que foi o único gaúcho que venceu. E como venceu? Simplesmente 3-0, afundando mais ainda o Grêmio. Em 12º, o Atlético Mineiro, que perdeu de novo, e dessa vez foi de 3, não foi de 4, mas foi de 3 do Botafogo. O que tá acontecendo, galera? Quer dizer, eu acho que agora o Atlético virou o Atlético mesmo, né? Enfim, em 13º, esse daí, será que vai cair no final do ano? Não sei, hein? Esse 13º, acho que não, hein? Porque, pelo que tá jogando, meus amigos, tá diferente, hein? Em 14º, não dá nem pra acreditar que é o Vasco, né? Em 14º veio o Criciúma, que não venceu na rodada, perdeu por Vitória, que vem logo atrás. Em 15º, que faz a festa jogando em casa, hein? Em casa é diferente, hein? Venceu o Criciúma e é o 15º. Em 16º veio o Cuiabá, que conseguiu o título de empatei com o líder. Sim, empatou com o Flamengo no Maracanã e deu trabalho. E na zona de rebaixamento, abrindo ela, a zona da Dengola, o Corinthians, que só piora a situação. Agora perdeu de 3-0 pro Cabuloso, que tá demais, hein? Que isso. Em 18º vem outro time que também tomou de 3-0 do Juventude, o Grêmio, que foi campeão gaúcho em cima do Juventude. Será que é uma revanche? Não sei, mas enfim. Em 19º tá o Atlético, eu não falei? Jogando fora de casa é um dragão, mas jogando em casa é uma lagartixa. Não conseguiu segurar a vitória contra o Atlético Paranaense, é brincadeira. E por mais uma rodada ele, acende a luz aí, garotinho. Isso. Ele mesmo, o Fluminense, o campeão da América, o campeão da Libertadores, está amargurando na lanterna da competição desse Brasileirão. Meus amigos, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. A gente volta na 16ª rodada. Eu fico por aqui. Fui! Do Brasileirão atualizada. Vamos para a classificação desse campeonato. Após o término da 16ª rodada, com novidade na ponta, meus amigos, porque o Botafogo é o líder do Brasileirão. Aproveitou o tropeço do rival e assumiu a posição. Em segundo vem o Palmeiras, que está empatado com o mesmo tanto de pontos, após vencer mais uma em casa. Graças ao garoto Estevão de novo, hein? Em terceiro vem o Malvadão. Malvadão. O que aconteceu, hein? Nos 2 últimos jogos, 2 jogos no Maracanã e nenhuma vitória, só um ponto somado. Em quarto vem o Bahia, que triunfou, venceu o Atlético Paranaense fora de casa. E que resultado esse do Bahia fora de casa. Em quinto vem o time que mais ressuscita morto no Brasileirão, meus amigos. E não é só deste ano, não. Já tem alguns anos que isso acontece, meus amigos. E de novo, como no ano passado, de novo ressuscitou o Atlético Mineiro. É inacreditável. Em sexto vem o time que tá demais, o rei de Copas, o verdadeiro rei de Copas, vencendo o morto imortal Grêmio. Em sétimo vem o Fortaleza, que tá só no forrozinho, e conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Em oitavo vem o Atlético Paranaense, que não tem tido bons resultados em casa, lá no tapetinho, perdeu. Em nono vem o RB Bragantino, que folgou na rodada, né? Folgou nessa rodada e não jogou na 16ª rodada. Em décimo vem ele, o Galo, que tá feliz, tá demais, né? Que vitória, né? Depois de muito tempo voltou a vencer em casa, né? Não tinha vencido mais em casa. E o time mais feliz da rodada é ele, o Vasco da Gama, acredite se quiser. Com a chegada do Coutinho e agora vencendo o Corinthians. Conseguindo mais uma vitória em seguida e agora 11º. Em 12º veio o Internacional, que não jogou nessa rodada, mas perdeu. Perdeu, meus amigos. Perdeu na Copa do Brasil pra ele, pro Juventude, que vem na 13ª posição. Eles se enfrentaram aí no jogo da Copa do Brasil, tá
pendente aí, e aí deu Juventude no Beira-Rio. Em 14º veio o Tigre, que, meus amigos, era só ganhar, todo mundo ganhou do Fluminense e o Tigre não ganhou. É inacreditável. Já o time que mais oscila nesse campeonato, o Vitória, venceu algumas rodadas atrás do Criciúma, agora perdeu em casa pro Botafogo. Em 16º veio o Cuiabá, que não jogou, e mesmo não jogando, não está na zona de rebaixamento, está fora da zona de rebaixamento, porque quem abre a zona de rebaixamento é o Corinthians. Salve o Corinthians, porque o Corinthians perdeu pro Vasco e está na zona de rebaixamento, quer dizer, continua na zona de rebaixamento. Em 18º, o time que se chama Imortal, mas está mais morto do que muito time aí, meus amigos. É inacreditável, perdeu de novo, perdeu em casa agora pro Cruzeiro, que agora é o verdadeiro rei de Copas, né? Tá explicado, né? Em 19º veio o Atlético? Ah, não, Atlético. O Atlético tá até cansado já. Enfim, na lanterna vem ele, o Fluminense, que já tá se preparando para o fim do ano. Já começando, que isso? Já tá caindo sozinho aí. Eita, meu Deus do céu. Enfim, meus amigos, essa foi mais uma classificação do Brasileirão após a 16ª rodada. A gente volta na 17ª rodada. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Senhoras e senhores, torcedores e torcedoras, vai começar a tabela do Brasileirão atualizada após o término da 17ª rodada. Pois o líder isolado é ele, o Fogão. Não é o Fogão de cozinha, é o Botafogo, meus amigos. O Botafogo no confronto direto com o Palmeiras venceu e assumiu de vez a liderança. Em segundo vem ele, o próprio Palmeiras. Sim, o Palmeiras que não se deu bem, né? Acabou perdendo pro Fogão e agora é o segundo. Segue firme na segunda posição. Em terceiro vem o Flamengo, que ficou poupado nessa rodada. Não jogou nessa rodada e tá aí, preocupado? Não sei, vamos ver. Em quarto vem o São Paulo, que venceu o Imortal com ele. Sim, Lucas decidiu. Em quinto vem o Bahia. Você tá vendo o Cuiabá porque o Cuiabá venceu o Bahia na casa do invicto Bahia, que tava invicto, né, na verdade. E agora não tá mais. Em sexto vem o Cruzeiro. O Cabuloso tá demais, meus amigos. Venceu o Bragantino. Em sétimo vem... Só no forrozinho. Mais uma vitória do Lion. Dessa vez pra cima do outro leão, hein? O Vitória. Que de Vitória é só o nome mesmo. Em oitavo vem o Atlético Paranaense, que não jogou também. Assim como o Flamengo, o Atlético Paranaense também não jogou nessa rodada. E segue na oitava posição. Em nono vem o Vasco. Que isso, Vasco? E algo errado aí, meus amigos. O Vasco conseguiu a 4ª vitória seguida. As coisas estão mudando, hein? Em décimo, e olha que o Coutinho nem jogou ainda, hein? Em décimo, RB Bragantino, que perdeu para o Cruzeiro na rodada. Na estreia do Cássio logo, hein? Em 11º, vem o Galo, que ficou assim decepcionado porque ficou no empate com ele. O Juventude, que por enquanto tem o maior do Rio Grande do Sul até o momento nesse Brasileirão, hein? Ninguém do Rio Grande do Sul na dupla Grenal tá bem assim. Por falar na dupla Grenal, o Internacional vem logo atrás do Juventude, né? Que também não jogou nessa rodada. Foi poupado por causa da Sul-Americana, mas até lá na Sul-Americana o time não tá bem. Em 14º vem o Criciúma, que tava ganhando do Corinthians, era só ficar com a vitória, mas aí acabou levando a virada. Em 15º vem o Cuiabá, que surpreendeu e venceu o Bahia City lá na casa do Bahia. Em 16º, Vitória, que só o nome que tem vitória mesmo, que vencer que é bom, até agora nada, meus amigos. Acabou perdendo de novo. Em 17º vem o Corinthians, que tá sem acreditar até agora que conseguiu mais uma vitória. Depois de uma sequência de derrotas, voltou a vencer de novo. Em 18º vem o Grêmio Imortal, que segue morto no campeonato. Meus amigos, tá fácil não, hein? Perdeu pro São Paulo dessa vez. Em 19º ele voltou, mas pela cara dele aí não tá nada bem não, né? Pois é, infelizmente perdeu de novo, e dessa vez em casa e para o Vasco, né? É isso, Atlético. Em 20º vem o Fluminense, que também foi poupado dessa rodada, né? Pelo menos isso, mas não tá poupado disso aí não, hein? Será que no final do ano? Não sei, hein? Meus amigos, a gente volta na 18ª rodada. Eu espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima. Eu fico por aqui. Fui! Alô! Atenção, chegou a hora da tabela do Brasileirão atualizada após o término da 18ª rodada. Então bora para a classificação, que começa liderada por ele, o Botafogo, que tá aí olhando pelo retrovisor para ver quem tá próximo, né? Pelo visto tá bem distante, né, Botafogo? Lidera o Campeonato Brasileiro e tomando distância do segundo colocado, que é o Palmeiras, que já tá pedindo até calma para o Fogão. Calma, Foguinho. Calma, Foguinho. Veremos, hein? Também venceu na rodada, hein? Tanto o Botafogo como o Palmeiras. E o terceiro colocado, que foi ajudado por seu
esse tem um apoio realmente da sua torcida. Não adianta esconder não, a gente já sabe, viu? Tem um maior apoio da sua torcida. É inacreditável como essa torcida ama esse clube. Em quarto vem só no forrozinho. Tá demais, hein, Lion? Terceira vitória seguida do Lion. É, meus amigos. E a quarta posição é deles. Em quinto vem o São Paulo, que desperdiçou a chance de ficar ali no G4, né? Acabou ficando empate em 0-0 e por isso a revolta do torcedor. 0-0 num jogo horroroso contra o Juventude. Em sexto lugar vem o Bahia. O City da Shopee. É o que estão falando, não é eu que estou falando, hein? Estão falando isso. Eita, Bahia, não é possível perder pro Corinthians, hein? Vou te falar, hein? Em sétimo, vem o Cruzeiro que tá reclamando que foi roubado. O VAR interferiu e muito nesse jogo contra o Palmeiras. Em oitavo, vem o Atlético Paranaense, que perdeu já no esquenta, né? No esquenta para a Copa do Brasil. Lembrando que Atlético e RB Bragantino vão se enfrentar. E por falar nele, o Bragantino venceu com um jogador a menos, meus amigos. É o nono colocado. Em décimo vem ele, o incrível Galo! Sim, ia falar Hulk. Pois é, foi ele mesmo. O Hulk decidiu, fez 2 gols. E o Galo é o 10º colocado, acabando aí o baile do time do Vasco, que na estreia do Coutinho, né? Logo na estreia do Coutinho, o time perdeu. Voltou a ser o Vasco. Perdeu e é o 11º. Em 12º vem o Juventude. Juventude que ficou no empate com o São Paulo em 0-0 na rodada. Em 13º vem o Internacional, que perdeu para o líder, o Botafogo, num jogo de um gol, né? E aí está! Vou deixar ele falar. E é o seguinte, para viver bem, só tem uma coisa. O que é? Hino do Em 14º, Corinthians, que saiu da zona de rebaixamento após vencer o Bahia City. Em 15º vem o Criciúma, que descobriu agora uma regra nova do futebol, né? É, meus amigos, é brincadeira, hein? Em 16º vem o Cuiabá, que ressuscitou um time que estava morto há mais de meses. Estava quase um ano morto, praticamente. Sim, ressuscitou o Fluminense, o Cuiabá. Em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, outro time que ressuscitou outro morto. Sim, é inacreditável como o time chama Vitória não ganha. Não é inacreditável. E ressuscitando morto ainda por cima. Por falar nisso, olha aí quem ressuscitou. Em 18º, o Grêmio, o imortal, né? A toa que é imortal, né? Parecia que estava morto, ressuscitou. E que vitória para cima do Vitória, 2-0. Em 19º, outro time que ressuscitou. Olha só como esse cara é monstro demais. Na sua estreia, o time, pela primeira vez no Brasileirão, vence um jogo, ainda vence fora de casa e ainda marca um gol e não leva gol nessa partida. É inacreditável. Em 19º, agora o novo Lanterna, que foi empurrado para a Lanterna, o time do Atlético Goianiense. Bom, não esqueça de deixar aquele like, a gente volta na 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno. Então, eu fico por aqui. Fui! Saiu o campeão. Repetindo, saiu o campeão. Tabela do Brasileirão atualizada, vamos para a classificação após o término da 19ª rodada, porque ele, on fire, o Botafogo foi o campeão simbólico do primeiro turno. Em segundo vem o Malvadão, que não vem tão bem assim não, hein? O que tá acontecendo, Tite? O que tá acontecendo? Em jogos que não era considerado tão difícil, o time venceu, mas venceu no sufoco, meus amigos. Foi sofrido, meus amigos, mas conseguiu vencer. Bom, em terceiro lugar vem o Palmeiras, que foi derrotado, meus amigos, dessa vez por outro carioca, não foi o Botafogo não, já vou falar quem foi. Em quarto lugar vem ele, que mesmo jogando a rodada permaneceu no G4, sim, o Fortaleza. O Fortaleza jogou contra o Criciúma, mas aquele jogo era da terceira rodada, meus amigos. Apesar que aconteceu nessa mesma semana. Em quinto vem ele, Matheus Pereira, não, é o Cruzeiro, meus amigos. Que isso, que tá acontecendo cabuloso? Eita, foi provocar, deu confusão. Em sexto vem o São Paulo, que tá revoltado até agora, com seus próprios jogadores que erraram tanto, meus amigos. Era pra ter vencido, hein? Em sétimo vem o Bahia, que tá agradecendo aí, Bahia? Só pode, né? Porque, pelo amor de Deus, só valia se o Bahia empatasse, tá de brincadeira. Foi quase, hein, Bahia? Foi quase que vocês perdiam mais uma. Em oitavo vem o Atlético Paranaense, que também não jogou na rodada, mas está feliz, pois está classificado para as oitavas da Sul-Americana. Assim como o nono colocado, o RB Bragantino, que vai ter um duelo entre brasileiros paulistas nas oitavas de finais da Sul-Americana. Simplesmente o Bragantino e Corinthians. Em décimo vem o Atlético Mineiro, que também não jogou nessa rodada. Aí tivemos vários desfalques nessa rodada aí, hein? Em 11º vem também o Vasco, que também ficou desfalcado dessa rodada. Foi poupado dessa vez, não jogou também nessa rodada. E permanece na 11ª posição. Assim como o 12º, que... Ué, cadê
É ele mesmo, Juventude, que até agora tá correndo atrás do Cruzeiro aí. Eita, meus amigos, foi confusão, hein? Em 13º vem o Internacional, que não jogou nessa rodada, mas também decepcionou lá na Sul-Americana, foi eliminado. Em 14º vem o Corinthians, que tá tentando salvar o árbitro aí do jogo do Bahia. Tentando salvar o árbitro aí, meus amigos. E pelo visto conseguiu, hein? Conseguiu, será que vai pedir uma ajudinha aí em troca? Será, meus amigos? Não sei não. Que tal um pênalti? Não sou eu que tô falando, hein? Ih, rapaz, sujou, hein? Sujou! Corre, negada! Em 15º vem o Criciúma, que não jogou nessa rodada, pois estava completando um jogo da terceira rodada que não tinha jogado ainda, né? Que foi contra o Fortaleza, que terminou 1-1. Em 16º vem o Cuiabá, que também não jogou nessa rodada, mas também, assim como o Internacional, foi eliminado na Sul-Americana e foi pior ainda, hein? Foi derrotado em casa. Em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, vem o Grêmio, que está revoltado, meus amigos, revoltado pelo que aconteceu. Mais uma vez foi assaltado em Itaquera. Em 18º vem o Vitória. O Vitória que também não está muito feliz não, hein? Mais uma derrota e essa foi quase que somava um pontinho contra o Flamengo. Um jogo que ele esperava ser goleado, acabou quase pontuando aí, né? Em 19º vem o time que está mais feliz nesse Brasileirão, meus amigos. Que está acontecendo, hein? Segundo jogo seguido com vitória e sem levar gol. Será que é por causa desse cara aí, meus amigos? Porque desde o jogo passado que ele estreou, o time venceu 2 partidas e ainda mais uma contra o Palmeiras e outra fora de casa. Que isso, Fluminense? Será que voltou o campeão da América? Em 20º vem um time que tá revoltado, tá tão revoltado, tá nem ligando pro fantasma da Série B. Que isso? Foi roubado dentro de casa. Que isso? E essa foi mais uma tabela atualizada. Dessa vez foi o encerramento do primeiro turno. A gente volta no segundo turno, na 20ª rodada. Então deixa aquele like aí, hein? Fui!